Meus amigos, depois do nosso último vídeo sobre direita e esquerda e a maneira como esses conceitos evoluíram historicamente, eu recebi uma verdadeira enxurrada de perguntas. E eu fico muito grato por isso, são perguntas muito boas, que mostram que vocês realmente têm um interesse em compreender a dinâmica real dos acontecimentos políticos e não querem ficar só com aqueles conceitos, né, aqueles programas, né, não querem ficar com um discurso ideológico, mas realmente querem entender a substância das lutas políticas que existem no mundo hoje. E não só isso, mas também entender a formação histórica, né, dessas forças todas. Então, é muito importante nós falarmos a respeito disso. E por isso eu resolvi pegar as principais perguntas que vocês me fizeram e reunir numa edição do nosso A Hora da Verdade especial, só a respeito de perguntas sobre esquerda e direita. Então, vamos às perguntas. Primeira pergunta: por que a direita nos Estados Unidos é mais liberal que na Europa? Bom, é muito fácil responder isso. Na verdade, eu disse de forma peremptória, né, no meu vídeo anterior que o liberalismo faz parte da própria identidade americana, mas eu não expliquei, né? Explico. As duas forças sociais constituintes, né, dos Estados Unidos, não só como nação em termos políticos, mas também enquanto cultura, são, em primeiro lugar, o protestantismo, em segundo lugar, a maçonaria. E são as duas forças que mais se adequam à ideologia liberal, né? O protestantismo porque ele tem a livre interpretação de Lutero, né? Então, é uma forma de viver o cristianismo que prescinde da autoridade da igreja. Então, ela vai buscar, o protestante, interpretar as escrituras de acordo com o que a sua consciência dita. Então, a ideia da liberdade de consciência e a ênfase nas liberdades individuais vai ser uma coisa espontânea dentro das nações protestantes. E é por isso que o liberalismo vai nascer dentro do contexto protestante, né? O país que vai criar essa ideologia é a Inglaterra. Um país católico jamais teria tido esse tipo de ideia. Por mais que mais tarde ela seja exportada, né, principalmente para a França, no século XVIII, durante o Iluminismo, mas já vai ser com uma ênfase anticristã. Já vai ser o Iluminismo de um Voltaire, né, de um Montesquieu, que são críticos, né, não só do pensamento, da tradição cristã, né, da Igreja Católica, do clero e tal, mas que vão realmente ter no caso de Voltaire, um verdadeiro ódio, uma obsessão contra o cristianismo, né? E mais tarde o próprio liberalismo ateu, né, do século XIX. Então, nós vemos que existe uma ênfase um pouco diferente. Num contexto católico, quando surge o liberalismo, ele precisa ser anticristão. O protestantismo consegue se harmonizar mais com a ideologia liberal. Fato que faz com que a cultura como um todo consiga absorvê-lo com mais facilidade. Porque não existe cultura de ateus, né? Isso é ilusão, gente. Não existe uma sociedade inteira composta por ateus, ou composta por deístas, ou composta por agnósticos. Isso não existe. O homem precisa de religião. As sociedades organizadas precisam de religião. Isso é uma necessidade do homem. O homem precisa de transcendência. Então, o protestantismo ele consegue fazer isso com um casamento com a ideologia liberal, por assim dizer. E a segunda força é a maçonaria, né? E aí é bastante evidente, ela é o próprio veículo que transmitiu essa ideologia para as elites europeias. As elites europeias se tornaram primeiro maçônicas, né? Em parte por conta do ocultismo, né, do interesse em temas esotéricos, da curiosidade vã de aristocratas que não tinham nada para fazer, né, e em parte também pelo desejo de obter vantagens mútuas, né? Essas sociedades secretas sempre, os seus membros se ajudam, né, mutuamente, então acaba sendo um meio de autopromoção. Então, por conta desses interesses, elas vão absorvendo, né, o veneno liberal dentro dessas sociedades. Não só a maçonaria, mas inúmeras sociedades secretas que mais ou menos surgiram de dentro da maçonaria ou que se utilizaram dela, né? Vão existir outras com tendência socialista, sem dúvida, né?
Eu falei no meu curso sobre os Illuminati, né, que aliás, até o dia 12 de agosto, né, não se esqueça, eu vou deixar até na descrição do vídeo o link para vocês adquirirem o curso, ele está com 50% de desconto, né, então não percam essa promoção, que é única, não vou fazer isso de novo, tá? Então, os Illuminati têm uma ideologia anarquista, na verdade. Eles queriam dissolver a própria estrutura da sociedade civil. Era a tripla conjuração, né, de que fala o padre Barruel nas suas memórias. É um dos fundadores do conservadorismo, né, como ideologia também, mas na verdade como ciência política. E ele vai falar da a conjuração dos filósofos contra a Igreja Católica, a conjuração da maçonaria, em parte contra a Igreja também, mas ele põe a ênfase mais na monarquia, e a conjuração da seita dos Iluminados da Baviera contra a sociedade civil como um todo, né? Mas esse é assunto para um outro momento, para um outro vídeo, e para aqueles que fizerem o curso, né? Mas, então a maçonaria é o veículo, né, de transmissão por excelência do liberalismo, né? Então a sociedade americana vai ser formada por essas duas forças. Então o liberalismo faz parte da identidade americana, de modo que tanto esquerda quanto direita são liberais nos Estados Unidos. O marxismo nunca vai ter muitas raízes lá. A esquerda lá vai ser liberal progressista, com todas as pautas culturais esquerdistas tradicionais, né? A liberação sexual, né? O feminismo, a liberação das drogas, né? O aborto, mais recentemente a ideologia de gênero, tudo isso, né? Mas dentro de uma mentalidade que é liberal, né? Politicamente e economicamente liberal. E a direita vai ser liberal conservadora, na tradição mais ou menos do Edmund Burke, que preza pela economia liberal, né, e pela política também liberal, pela democracia liberal, por mais que compreendida de um modo mais amplo, né, alguns conservadores americanos valorizam regimes monárquicos, etc., mas são liberais, como princípio, né, aderem a uma visão contratualista do Estado, né, dos direitos e deveres do soberano, do cidadão, né, é outra coisa. E é uma outra visão do justnaturalismo, né? São os direitos naturais compreendidos não na sua base tradicional, que na verdade vem desde Aristóteles, mas de uma base iluminista. Então a esquerda americana é liberal progressista, a direita americana é liberal conservadora. Eles todos são liberais nos Estados Unidos. É a nação do liberalismo, por excelência. Segunda pergunta: o fascismo é compatível com a doutrina social da Igreja? E o integralismo? Bom, essa pergunta tem um pouco a ver com direita e esquerda, porque eu coloquei nesse meu vídeo anterior que o fascismo é uma manifestação clara do que se pode chamar de direita revolucionária, né? Enquanto ideologia revolucionária, é óbvio que ela não é compatível com a doutrina social da Igreja. O fascismo é um projeto de sociedade inteiramente dominada e governada pelo Estado. É a sociedade administrada. É um projeto positivista, tecnocrático, de ditadura científica do Estado sobre o indivíduo, né? E de controle, inclusive, sobre a economia também. Então o fascista ele é antiliberal e anticomunista, né? É a terceira via, a famosa terceira via. São revolucionários por excelência. Isso não é compatível com a doutrina social da Igreja. Existem muitos católicos aí que admiram o fascismo, eu acho isso um absurdo. Inclusive, o acordo que Roma fez com o Estado de Mussolini, o regime de Mussolini, em 1929, foi algo totalmente circunstancial, né? Uma necessidade diplomática, prática, né? Foi um arranjo prático para a criação do Estado do Vaticano. E, aliás, 2 anos depois, isso é uma coisa que os católicos que defendem esse regime nunca citam, né? O mesmo Papa Pio XI escreveu um documento, Non abbiamo bisogno, não temos necessidade, em que ele critica o fascismo e o condena. Então o fascismo está condenado, né, pela Igreja Católica, não da maneira mais formal com que o comunismo foi, mas a incompatibilidade é evidente, né? Eu até citei no meu vídeo passado a base também estética, né, de Marinetti, né, da Sinfonia do Concreto Armado, do futurismo, né, do Manifesto Futurista. É isso que é o fascismo, né? É o positivismo levado às raias do absurdo. É um projeto tirânico. Em relação ao integralismo, ele é diferente.
né? Por mais que esteticamente ele seja igualzinho, né? Eu acho patético isso, né? Todos vocês conhecem, né? Os uniformes, as braçadeiras com sigma, a saudação, a Naue, tudo isso é ridículo, né? É um projeto autoritário, sim, né? Pelo qual eu não nutro simpatia alguma, mas não é incompatível com a doutrina social da Igreja, até porque Plínio Salgado, seu fundador, era um católico devoto. E, aliás, o integralismo se apresenta como uma opção católica, né? Por incrível que pareça. E é uma ideologia mais de intelectuais. Assim, foi, né? Hoje em dia não, mas nos anos 30 era uma ideologia de intelectuais. Miguel Reale foi integralista, né? O maior jurista brasileiro foi integralista, né? De filósofo do direito também. Gustavo Barroso, que foi o maior escritor, né, do movimento integralista. Se bem que fosse meio louco também, né? A sua História Secreta do Brasil é uma obra de um lunático, né? De um conspiracionista assim que deixa o padre Barruelo no chinelo, né? Realmente chegou à loucura. Mas é um homem de extrema erudição, né, que conhecia o Brasil profundamente, então é um grande intelectual, né, Gustavo Barroso. Gilberto Freire também, né, grande também, historiador, sociólogo brasileiro, né, antropólogo, né, o criador um dos criadores, né, das ciências sociais no Brasil no século XX, Gilberto Freire, que também foi integralista na sua juventude, né? E o próprio Plínio Salgado era um intelectual, né? Eu li, inclusive, a sua tradução do poema O Corvo, né? Que é maravilhoso, né? Poema de Edgar Allan Poe, né? Excelente tradução. Então, quer dizer, isso, claro, ele tem uma obra muito extensa, não é só essa tradução, eu estou citando aqui para vocês, que eu fiquei impressionado com a qualidade, né, de Plínio Salgado como tradutor também. Mas então foram grandes intelectuais que aderiram a essa ideologia nos anos 30. Hoje em dia não é mais assim, né? É um movimento minoritário, né? Muito pouca gente que ainda leva isso a sério. Mas nota-se uma diferença muito grande, né? De qualidade mesmo. E o integralismo ele é, sim, compatível com a doutrina social da Igreja, só que de uma forma meio doentia, né? Eles também tinham relações com a Action Française, né, de Charles Maurras. Existia também um movimento parecido em Portugal, né? Esse era mais inspirado na Action Française, que essa sim era simpática do fascismo, né? Então não tem como nós defendermos isso, né? Realmente não tem, mas já existe certa compatibilidade, é bem diferente. O integralismo ele é de direita, mas não é uma direita revolucionária exatamente nos moldes do fascismo. Nós diríamos uma direita autoritária, né? Mas não é revolucionária não. Terceira pergunta. Direita e esquerda são conceitos econômicos ou ideológicos? Eu vou responder essa pergunta junto com a quarta, que eu acho que as duas são semelhantes nesse sentido. A quarta é: qual é a relação entre direita e nacionalismo e se existe uma esquerda patriótica? E aí eu já respondo os dois de uma vez. O conceito de patriotismo, né, esquerda ou direita nacionalista, e também a economia, né, socialista, economia liberal, etc., são conceitos muito circunstanciais e que não vão descrever corretamente o que seria direita e esquerda, né? Esses conceitos, sim, são eminentemente ideológicos, eles correspondem a forças históricas, mas eles são, sobretudo, discursos, eles são tendências dentro de um movimento que é essencialmente revolucionário, por mais que, como eu expliquei no meu vídeo anterior, a direita tenha dentro do seu bojo forças contra-revolucionárias também. Então ela é muito mais heterogênea do que a esquerda, que é inteirinha revolucionária, né? Remeto vocês ao meu vídeo anterior no canal, né, em que eu explico a origem dessas duas coisas na Revolução Francesa, né, no período da Convenção Nacional. Não vou voltar a isso aqui, mas nós podemos resumir dizendo o seguinte: Lenin, quando toma o poder, né, na Rússia, no período da Guerra Civil, entre 1918 e 1921, ele vai aplicar
o chamado comunismo de guerra, né? Esse conceito foi usado por Trotsky na história da Revolução de Outubro, né? E mais tarde ele sempre vai popularizar esse termo. Isso não deu certo, foi um desastre monumental. A economia russa estava em frangalhos, né? E o resultado foi muito pior do que a economia de guerra, que já tinha sido um fracasso durante a Primeira Guerra Mundial. E Lenin percebeu isso, então o que ele fez? Ele adaptou o marxismo para as necessidades práticas de um estadista que chegou ao poder e que não era mais um ideólogo, ele não tinha mais as elucubrações abstratas de um filósofo como Marx, mas estava lidando com questões práticas, com necessidades reais. Então ele fez várias concessões à economia liberal e criou a chamada NEP, né, Nova Política Econômica, que durou até a ascensão de Stalin. Nos primeiros anos de Stalin ele ainda usava essa economia, ele só vai mudá-la em 28. Né? Então, durante 7 anos, a Rússia socialista, a União Soviética, teve uma economia liberal. Né? E isso não era justificável. Né? Alguns dizem, não, ele queria desenvolver primeiro o capitalismo porque ele tinha percepção de que a Rússia era agrária. Tudo mentira. Né? Ele simplesmente percebeu que a economia socialista, a economia planificada, não funcionava. Então essas concessões eram uma necessidade prática. De certa maneira, inverteu o marxismo. Só Karl Marx acreditava mesmo, né, na economia socialista. Né? Nenhum estadista, né, que na prática governou alguma nação socialista acreditou de fato nisso. Então, na verdade, o liberalismo ele é simplesmente a exposição de certas leis econômicas, o liberalismo econômico, né? Então existe um liberalismo econômico, sim, mas essencialmente, né, os conceitos de direita e esquerda não se adequam a isso. Existe uma esquerda que economicamente vai aplicar o liberalismo. Existe uma direita que também vai aplicar o liberalismo econômico. Existe uma direita que é autoritária, né, e que economicamente vai ser centralizadora. Existe uma esquerda que é autoritária e economicamente centralizadora. Então, realmente uma coisa não corresponde à outra. Mesma coisa em nacionalismo. Né? A esquerda nasceu como uma força internacional. Né? Karl Marx, inclusive, é cofundador da primeira Internacional, da Internacional socialista. Né? Na verdade, ela tinha o nome de Associação Internacional dos Trabalhadores. Né? Então é o fundador da primeira Internacional. Eles sempre tiveram uma ação subversiva com colaboradores em vários países europeus, né? E nos Estados Unidos também. Mais tarde, né, a segunda e a terceira Internacional, a Internacional Comunista, né, dirigida pela União Soviética, também era uma ação internacional. Mas quando a esquerda vai atuar politicamente no terceiro mundo, no contexto da descolonização, ela vai usar um discurso nacionalista. Esse discurso era puramente retórico? Não. Ele correspondia às necessidades práticas que a esquerda tinha. Então o conceito de nacionalismo e internacionalismo é circunstancial. A direita a mesma coisa. Geralmente os direitistas vão ter uma tendência a quererem valorizar a sua pátria contra as forças corrosivas de origem internacional, né, as forças ideológicas, etc. Mas existem também forças internacionais de direita. Né? O que é a internacional conservadora, entre aspas, dirigida aí por algumas figuras que hoje têm bastante relevância, né? Como Steve Bannon, ele hoje está bastante caído, né? Mas alguns anos atrás Steve Bannon era um dos articuladores de uma internacional conservadora, né? Foi o diretor da campanha de Donald Trump. Então existe uma internacional conservadora também. Então existem ações nacionalistas e internacionalistas dos dois lados. Assim como a economia liberal e a economia centralizada, nacionalista dos dois lados. Então, evidentemente, são conceitos que não servem para descrever o que seja esquerda e direita. Quinta pergunta. O distributismo de Chesterton seria de direita? Não. Ele definitivamente não cabe nesses conceitos. Até porque o distributismo é um projeto que se inspira nas economias medievais. Né? Ele se inspira nas corporações de ofício e é algo que procura harmonizar a ideia de certa liberdade econômica com a função social que a economia deve ter.
Então, é a ideia de não deixar que a sociedade fique à mercê das leis do mercado, mas ao mesmo tempo que garanta certa liberdade. Então, ela é uma harmonização, na verdade, da economia moderna com a doutrina social da Igreja, o que veio a se chamar de doutrina social da Igreja. Então, o distributismo de Chesterton, por mais que não seja aplicável na prática, né, sejamos francos, ele é, na verdade, uma teoria econômica católica. Né? Teoria econômica e social também é católica, né? Profundamente cristã. E que, na verdade, é uma aplicação de um modelo, né, de economia de uma época em que não existia sequer o conceito de direita e de esquerda. Então, não faz sentido nenhum categorizar o distributismo em uma dessas duas coisas. E sexta e última pergunta. O regime de Putin é de direita ou de esquerda? Mesma coisa. Isso é puramente circunstancial. Né? Vladimir Putin, ideologicamente, assume um discurso que, em geral, pode ser visto como direitista. Né? Ele é anti-LGBT, ele é anti-ideologia de gênero, ele é cristão, né? Defende a Igreja Ortodoxa Russa, ele é de um nacionalismo que se opõe às forças internacionais liberais, né, da nova ordem mundial. Então é um discurso essencialmente conservador de direita. Mas ao mesmo tempo, quando ele, por exemplo, autorizou, né, que o seu esforço bélico tivesse uma propaganda mais ou menos, né, de retorno à glória soviética, né, até com tanques, né, da Rússia com bandeiras da União Soviética. Então você vê ali que já existe um outro lado que não é muito dito. Né? Putin apoia regimes de esquerda, né, regimes socialistas, comunistas, no mundo inteiro. Porque, geopoliticamente, eles se opõem à nova ordem mundial também. Né? Como o regime de Maduro na Venezuela. Aliás, agora Maduro acabou de ter a sua reeleição. Né? É uma piada, não precisa nem dizer nada. Né? Todos vocês sabem que isso é uma piada. Eleição venezuelana. Né? E Putin já manifestou o seu apoio e seu reconhecimento de Maduro como presidente venezuelano. Ele apoia também o regime de Kim Jong-un na Coreia do Norte. É o principal aliado geopolítico da China. Então as suas alianças são todas com a esquerda internacional. Ao mesmo tempo, nos Estados Unidos ele é um defensor de Trump. Ele defende o discurso conservador e antiglobalista de Trump. Qual é a identidade ideológica de Putin? Eu vou dizer para vocês, é nenhuma. Né? Ele é um patriota russo, é um estadista de altíssima qualidade, de altíssimo gabarito, que é pragmático, ele não quer saber de ideologia. Ele tem os interesses geopolíticos, né, da classe a qual ele pertence, que ele representa, né, que na verdade é o serviço secreto, é uma ditadura do serviço secreto russo. Existia um tripé de poder no tempo da União Soviética. Né? Eram os militares, a nomenclatura, né, os burocratas do Partido Comunista e o serviço secreto. Com o fim da União Soviética, a nomenclatura se desfez e viraram, né, todos os bilionários russos, os famosos oligarcas, que foram todos em seguida presos ou então absorvidos, né, pelo regime, controlados, sufocados. Né? E o exército aconteceu a mesma coisa, ele foi dominado pelo serviço secreto. Então hoje você tem uma ditadura do que era a antiga KGB. Né? E Putin é o antigo diretor da KGB, então ninguém mais adequado para representar essa classe, né? Cujos interesses são opostos. Para a permanência deles no poder na Rússia, a nova ordem mundial não pode chegar lá. Então, para a pura sobrevivência dessa elite, né, eles precisam adotar um discurso antiglobalista e precisam ter um esforço, que é em parte bélico mesmo, né, geopolítico, contra a nova ordem mundial. Mas, então não existe, né, o próprio eurasianismo de Dugin, né, que Putin às vezes faz certos acenos, às vezes não, isso não quer dizer nada para ele. Realmente não quer dizer nada. É um homem totalmente pragmático. Então, se vocês querem saber o que é o modelo do estadista que não está nem aí para a direita e esquerda, é Vladimir Putin. Né? Então, não procurem isso no regime russo, porque vocês não vão encontrar.